8h22, nós vamos falar de economia aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan e já estamos recebendo a presença de Sari Fontana, que é cientista de alimentos com formação química e industrial alimentos. A Sari, ela escreve para o Guia Supermercado, o Viva Bem, no portal UOL, e também tem o portal Descobertas, tem muita coisa interessante lá. Sari, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço o convite. Tá certo. Sari, você escreveu um artigo sobre os café fakes, onde rótulos e nomes são muito similares. Explica pra gente essa situação, porque assim, fala-se de comprar o mais barato, mas qual que é existe um perigo por trás disso. Explica um pouquinho pro nosso ouvinte. Infelizmente a gente tem visto nos supermercados versões de cafés que não são exatamente cafés de acordo com a legislação, né? Existem produtos que agregam outros ingredientes além do café torrado e moído, que deveria ser o único constituinte desse tipo de produto. Então, na pesquisa que eu fiz para produzir essa edição, eu encontrei não apenas cafés que têm um ingrediente que não é regulamentado, que é a polpa de café, mas também produtos que não são café, como aqueles feitos de cevada ou até milho torrado, e que são vendidos como se fossem cafés, até mesmo no site dos fabricantes existe essa denominação equivocada de café de cevada. O que isso pode, por exemplo, interferir? Você que é especialista, tem essa formação química industrial em alimentos, por exemplo, para o cidadão que vai se ludibriar com esse rótulo e tudo mais, e ter digerido esse tipo de produto. Você mesmo citou agora que não é regulamentado. Qual que é o perigo para o consumidor? Eu entendo que o risco é justamente você não ter a regulamentação e não ter certeza do que exatamente esse produto contém. Esse ingrediente, a polpa do café, por uma característica do processo mesmo, quando ele é feito, quando ele é extraído, separado do café, ele agrega também um percentual de casca. E a casca do café é considerada uma impureza, que, de acordo com a legislação, não deveria ultrapassar 1% desse produto. Mas como esse ingrediente ele não é regulamentado e não deveria fazer parte desse produto, a gente não tem como saber pelo rótulo o quanto de casca ou até de outras impurezas esse tipo de produto contém. Então, o risco a gente não consegue nem mensurar, porque a gente não tem visibilidade de qual é exatamente essa composição. Isso entra no setor econômico, né? Porque o café está muito caro. E aí você acaba encontrando outros produtos na prateleira, nas gôndolas, mais barato. Qual que é o cuidado que essa pessoa deve ter, assim, não levando só para a parte economia, mas também na parte saudável? O que ela poderia fazer? Café é um produto de ingrediente único, né? Então, assim como arroz, feijão, como outros itens da cesta básica, o café deve ser composto apenas por café. Então, a minha sugestão para as pessoas, quando encontrarem um produto lá na prateleira dos cafés e ele estiver muito barato, desconfie. Então, a gente deve sempre olhar o rótulo, pegar essa embalagem, virar para olhar nas laterais, atrás, para ver se tem uma lista de ingredientes e aí procurar nessa lista de ingredientes se tem outras coisas além de café. E aí eu aconselho evitar esse tipo de produto, apesar deles serem muito mais baratos. A gente vê que tem produto que é 1/3 até do preço de um café de verdade, mas eu entendo que não vale a pena se arriscar usando no seu dia a dia um produto que não está regulamentado. Estamos conversando com Sari Fontana, cientista de alimentos com formação em química industrial de alimentos. Ela escreve para o Guia Supermercado, também o Viva Bem, no portal UOL. Também tem um blog lá no Descobertas, né? Muito legal, muito bacana. Sari, nós estamos falando do café, mas existem outros produtos, por exemplo, que o consumidor vai para a prateleira para pagar mais barato. Não tem jeito, tá muito caro os produtos. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Linguiça tipo calabresa.
Acho que tem que também observar, né? Soro de leite. Ou, de vez em quando o consumidor vai para o produto mais barato. Qual que é a atenção que tem que ter também com não só o café, mas com esses produtos derivados que na prateleira está mais barato? Uhum. Eu tive essa conversa com a ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, justamente para entender a diferença entre esses outros produtos similares, que existem em outras categorias, e a questão do café. E a principal diferença é que nas outras categorias, esses produtos são regulamentados. Então, existe uma categoria de composto lácteo, que não é leite, né? Se a gente olhar até os rótulos de bebida láctea, precisa estar escrito bem claro lá na frente do rótulo que bebida láctea não é iogurte, para evitar essa confusão. Os óleos compostos, azeites compostos, né, que misturam outros óleos além do azeite de oliva, eles também são uma categoria que existe oficialmente. Mas no caso do café, não existe uma categoria regulamentada chamada de pó para preparo de bebida sabor café. Então, é diferente essa questão. Por isso que a própria BIC entende que esse tipo de produto se enquadraria como uma fraude, uma adulteração, uma tentativa de enganar o consumidor e não apenas um produto similar que não traria nenhum risco, porque ele não está regulamentado. Então, a gente volta naquele assunto, né? Quando a gente não tem as regras que determinam o que pode ou não e em cada limite de cada ingrediente, a gente acaba comprando uma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, viu, Sari? Obrigada a vocês. Bom dia.